Olá, colegas técnicos administrativos das universidades e institutos federais do Brasil. Nós estamos aqui hoje no plantão, os representantes do plantão de 14 a 25 de julho da FASUBRA, para falar um pouco a vocês de tudo que a gente passou e fez nesse período. A tônica principal desse momento, como vocês todos devem estar acompanhando e sabem, é a luta contra a reforma administrativa. Sem abandonar as nossas discussões sobre o nosso acordo de greve, nós estamos intensificando a luta contra a reforma administrativa porque ela interfere diretamente na consecução e na efetividade do nosso acordo de greve. Então, vamos apresentar os companheiros que compuseram esse plantão. Primeiro, o companheiro Lenilson. Bom, meu nome é Lenilson Santana, base do Sintufep, Universidade Federal de Pernambuco, coordenador de raça e etnia da FASUBRA. Companheiro Sérgio. Meu nome é Sérgio, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia e estou nesse plantão como representante suplente da direção da FASUBRA. Nós temos nesse plantão a companheira Tereza. Meu nome é Tereza Fuji, sou coordenadora geral do ASUFPEL Sindicato em Pelotas e coordenadora de aposentados e assuntos de aposentadoria da FASUBRA. E a companheira Maristela. Eu sou a Maristela, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenação da SURGS e também coordenadora de políticas sociais da FASUBRA. E, não para finalizar ainda, mas o companheiro João Daniel. Legal. Boa tarde, João Daniel, sou da Unicamp Campinas, direção FASUBRA, coordenação estadual. E eu sou Lucimara Cruz, da coordenação de comunicação da FASUBRA e da comunicação também da SUFBA Sindicato, da Bahia. Nesse plantão, como eu já falei antes, a nossa luta principal foi contra a reforma administrativa, né, e a continuidade das exigências de cumprimento integral do nosso acordo de greve. Assim, o companheiro Lenilson vai falar um pouco das ações de rua que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Foram muitas, né? Logo no início do plantão, no dia 14, tivemos uma atividade no anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde a direção da FASUBRA, representada pelo seu plantão, junto com representantes das entidades de base e companheiros de outras entidades de serviço público, fizeram um ato público em frente à Câmara lá, mas também visitaram gabinetes dos deputados. A ideia é forçar os deputados já a entenderem, né, que a gente está mobilizado, está atento às movimentações que eles fizerem, e é isso. É tanto que a gente está orientando, né, a direção da FASUBRA está orientando as entidades de base a formarem amplos espaços de articulação com os demais serviços públicos, né, o setor de serviço público, tanto da esfera federal como também estadual e municipal, mas não somente isso, né, ampliar essa discussão sobre a reforma administrativa com o movimento popular, né, buscando fazer com que a grande massa da classe trabalhadora, principalmente o povo pobre desse país, entenda o que é que significa esse ataque que é a reforma administrativa, que não é somente um atentado contra o serviço público, um atentado contra os servidores, mas um atentado contra os direitos, né, do povo pobre desse país, que é quem mais utiliza o serviço público. Tudo isso, para lembrar vocês, é que a gente, essa semana que passou, a primeira semana de plantão, de 14 até o final da semana, primeira semana de plantão, a gente estava na expectativa da apresentação do relatório do GT, que se formou aí para discutir alguns pontos relacionados com os nossos acordos de greve, mas que, por um golpe, está acontecendo de novo a retomada da reforma administrativa. E havia a promessa de que eles fariam a apresentação do relatório no dia 14, foi adiado, aí prometeram no dia 15, e as companheiras, o companheiro Índio vai falar das manifestações que nós fizemos no dia 15 no aeroporto. Por favor, Sérgio, fale Índio, né? Porque a gente chama ele de Índio. Bom, Lucimar, nós tivemos pela manhã, no dia 15, no Aeroporto Internacional de Brasília,
fazendo uma manifestação juntamente com os demais segmentos do serviço público, e lá nós fizemos um trabalho juntamente aos deputados, né, os nossos congressistas, de tentar convencer eles a escutar a nossa proposta, as nossas angústias, porque a gente não queremos que aprove a PEC 32. Então a gente fizemos, juntamente com os nossos companheiros de outros segmentos, esse trabalho. Foi um trabalho muito bom, apesar de ser um pouco tenso, né? A gente sabe em que momento nós estamos vivenciando no país, mas nós conseguimos, ali nesse momento, abraçar essa causa juntamente com nossos companheiros e companheiras, viu, Lucimar? E nesse sentido que ele falou que houve tensão, para vocês verem que chama a atenção, sim. Não é só o diálogo com os deputados e senadores que estão chegando, mas também com a população que frequenta o aeroporto e os trabalhadores daquele local. Aí a polícia tentou reprimir o movimento, está chamando a atenção, né? Está causando algum desconforto, isso é muito importante. À tarde, a companheira Tereza vai poder relatar o que a gente fez acompanhando a sessão. Bom, Simara, não só à tarde, na parte da manhã a gente ficou lá na frente onde iam apresentar o relatório da PEC 66 e infelizmente o relator não permitiu a nossa entrada, aliás, não permitiu a entrada de ninguém, suspendeu a sessão dizendo que não ia votar, voltou depois que todo mundo saiu e votou, né? A PEC 66 agora foi para o Senado, é uma PEC que praticamente ela prejudica mais o pessoal que é servidor público, do municipário ou do Estado, né? Mas que a gente também está ali, é o início, se abre para prejudicar aposentado nesse país. Tá? E da tarde, então, a gente foi lá para o Congresso, conseguimos entrar, né, para a gente ficar ali na frente, imaginando que a gente ia conseguir, pelo menos em tese, né, ver alguns representantes assistir a entrega do relatório para o Mota, desse relatório aí da PEC 32, que não é mais a PEC 32, né? Eles fatiaram para poder nos passar a perna e passar a perna na população, porque quando eles tentaram apresentar a PEC 32, a reforma administrativa, a gente fez um grande movimento e a gente não permitiu. O que eles fizeram agora? Eles fatiaram. Então fica mais difícil para a gente fazer esse trabalho, porque a gente faz esse alerta, principalmente aos aposentados, que na PEC 32 não estavam incluídos, que agora estão. Né? Então é importante que todo mundo faça parte das lutas da categoria. A Fazubra está chamando a atenção para isso, para que a gente possa lutar. A gente tem esse período agora que eles entregaram essa parte do relatório e não entregaram o relatório como um todo, né? Vão entregar só depois do recesso parlamentar. Então a gente tem esse recesso parlamentar para lutar e para tentar impedir que eles façam essa votação. Então esse é um pedido da Fazubra para que a gente continue lutando e não permita que haja essa votação no Congresso. E também a gente teve, agora, eu que sou da coordenação de aposentados, né, um encontro com o secretário dos Direitos Humanos, pela Fazubra, né, para convidar para o encontro de aposentados, a gente chama atenção, né? Vão ter encontro de aposentados lá em outubro, e a gente convida, então, todos os aposentados para estarem juntos, participando, porque a gente também vai ter que estar nas ruas, nós aposentados, contra essa PEC 32, que é a antiga PEC 32, embora a fatiada é ela que vai ser votada no Congresso, e, segundo eles, o mais rápido possível. Então, a gente não pode parar de lutar. A gente tem que aproveitar esse mês de agosto para lutar incansavelmente para tentar que esse Congresso não traga isso à votação. Pois é, nós temos que estar atentos, porque no início de agosto acaba o recesso parlamentar e nós precisamos, durante esse período, esses dias que precedem o retorno deles, fortalecer a resistência nas bases. Incomodá-los em seus estados, incomodá-los em seus municípios, solicitar audiências públicas, participar das audiências públicas que estiverem acontecendo, propor que se discuta a reforma administrativa com os outros companheiros e companheiras das outras esferas do serviço, né? Muito importante isso, porque, como a Tereza falou, não é mais a PEC 32, é uma proposta de emenda constitucional, precisa, para ser aprovada, de um protocolo muito mais rígido do que uma lei ordinária. Eles pretendem aprovar outros instrumentos de lei. A proposta de lei complementar, a proposta de lei ordinária, né? E nós sabemos que é muito mais fácil aprovar essas leis e nós já estamos sofrendo os efeitos da reforma administrativa até por instruções normativas e orientações de ministérios e do executivo, né? Dos ministérios. Né?
Agora a companheira Maristela vai mostrar para a gente mais uma parte da nossa luta nesse plantão, que foi muito rico. Pois é, Lucimar e demais. Nós tivemos também marcando presença no lançamento oficial do plebiscito contra a escala 6x1, né? Contra a escala 6x1 e pela taxação das grandes fortunas. É um plebiscito muito importante, embora tenha sido o lançamento oficial no dia 16, já está rolando aí nos estados e municípios de todo o Brasil. Então a gente fala para procurarem as urnas aí nos sindicatos, né, para a gente estar fortalecendo esse movimento que é tão importante. É um importante movimento de mobilização popular, representa uma grande resistência, né, muito importante a discussão sobre a diminuição da jornada de trabalho, a vida além do trabalho. Então são pontos importantíssimos e também para fazer uma justiça fiscal, né, diminuindo aí a incidência de impostos, né, sobre a população que ganha menos. Então, é um importante movimento de pressão popular também sobre o Congresso Nacional, né. A gente também quer lembrar aqui que a Conferência Livre Nacional da FASUBRA, né, em preparação para a 5ª Conferência Nacional de Política para Mulheres. Então, a FASUBRA, né, está convidando todas as entidades filiadas a se organizarem para mandarem representação para esse congresso, para essa conferência, né, que vai ocorrer em formato virtual no dia 7 de agosto. Então, a gente vai estar aí reforçando esse convite a todas as mulheres que possam, né, fazer parte aí desse importante momento, né, que a gente está vivendo, né. E também reforçando o que os colegas já falaram, que a Lucimara falou, que a Tereza também falou e todos os outros colegas, é muito importante a organização e a mobilização para resistir contra a reforma administrativa, que embora não tenhamos um documento completo ainda, sabemos que já pelos eixos e pelas prévias, né, que não vem aí um documento favorável aos servidores públicos, aos serviços públicos e à população em geral. Então, muito importante esse momento para nos organizarmos nas nossas bases, nos nossos sindicatos, né, e nos juntarmos de forma a resistir a esse momento político tão difícil que preconiza aí para nós trabalhadores e trabalhadoras e servidores e servidoras. É isso. Obrigada, companheira Maristela. E é muito importante que a gente aproveite esse momento do plebiscito popular para fazer esse diálogo com a população em geral, porque o plebiscito popular trata de pautas que são muito importantes para a população mais pobre, que é quem está submetido à escala 6x1. Né? E para os aposentados também, que é a maioria do pessoal que ganha até R$5.000, e também no plebiscito popular é pela não taxação das pessoas com imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, e taxar as grandes fortunas vai trazer dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência social, para não empobrecer mais ainda os nossos fundos de aposentadoria. Porque sempre somos os vilões da história. Os aposentados, as pessoas que estão vivendo a partir da Previdência Social e da assistência social. Na verdade, nós trabalhamos e provemos esse fundo. E nós temos direito de utilizá-lo. Para falar um pouco sobre as atividades que nós fizemos para aumentar a unidade dos trabalhadores na educação, o companheiro João Daniel vai fazer agora o relato das nossas atividades. Isso, Lucimara. Nós tivemos aí em reunião em conjunto, né, com o Sinasef, com o ANDES, em vários momentos, né, inclusive uma participou o ANDES e a FASUBRA, outra o Sinasef FASUBRA. No dia 16 nós tivemos uma reunião que esteve presente o Sinasef, nós conseguimos fazer um alinhamento de estratégia de mobilização, né, para atuação unificada, ou seja, a gente unificar essas entidades representativas a nível nacional e ser espalhada a nível estadual, né? Que a gente consiga, cada estado, a gente fazer essa unificação de matérias a qual a gente pretende fazer essa defesa contra a PEC 32, contra esse desmonte do serviço público que está elencado aí na PEC 32.
que inclusive, eu até coloquei algumas, levando aqui uma Maristela disse, após algumas leituras, né, eu consegui identificar lá que foi provado hoje que a PEC 32, o que é? É acabar com a estabilidade dos novos servidores. O que é? Ampliar a contratação temporária e sem concurso. Abrir espaço para perseguição de assédio moral, sexual e apadrinhamentos políticos. Privilegiar direitos e enfraquecer o serviço público. Precarizar a educação, saúde e demais serviços essenciais. Então, tudo isso não é reforma. Isso é um desmonte do serviço público. E nós, como servidores, e nós, como entidade, nós temos o dever de fazer essa defesa e mostrar à população de que há necessidade de fazer esse trabalho, como a Maristela também nos disse aí, da questão desse plebiscito público, a gente intensificar esse trabalho para que a população saiba o que é o significado desse desmonte do serviço público. É precarizar, é privatizar. E nosso momento é esse, unidos para que a gente possa derrubar, de fato, essa PEC 32 e esses trabalhos unificados são necessários. Obrigada, João Daniel. Nós precisamos, nesse sentido também, dialogar bastante com as nossas entidades de base. Né? A tentativa que a gente está fazendo em nível nacional é de unificação, pelo menos com as entidades da educação. Também estamos discutindo junto ao FONASEF a unificação e amplificação das ações. Tanto que, numa última reunião do SINASEF, da FASUBRA, no fórum, nós propusemos os nossos 2 dias de luta, que a gente já está marcado agora em agosto, 29 e 30, né, com paralisação e manifestações. E o FONASEF acatou e assumiu o dia 29 como um dia de ação unificada dos servidores públicos que estão representados naquele fórum. Aqui, pela FASUBRA, nós, no dia 18 de julho, tivemos uma reunião com nossas entidades de base, exatamente para poder ter uma construção mais democratizada, ouvir a nossa base e definir os próximos passos. Nós tínhamos planejado 2 plenárias. Na penúltima reunião da direção, nós sentimos que não seria necessário fazer a plenária virtual, mas essa plenária virtual, quero lembrar os companheiros e as companheiras das entidades de base que ela pode ser chamada a qualquer momento. Né? Basta nós prevermos que há necessidade de chamar essa plenária virtual. E a nossa plenária presencial, que já está marcada para o final do mês de agosto. Então, vamos ficar atentos para atender os chamamentos da nossa entidade, a nossa federação, para as ações descentralizadas, nos estados, nos aeroportos, né? na casa dos deputados, dos senadores, nos municípios onde eles residem, porque é lá que eles têm medo de perder voto. Vamos buscar aquele mesmo mote que a gente teve durante a luta vitoriosa contra a PEC 32. Se votar, não volta. Né? E, nesse sentido, também, a FASUBRA, junto com o SINASEF e o Andes, nós pretendemos unificar a nossa comunicação numa rede para reverberar a campanha que está sendo feita com outras entidades no FONASEF. Né? As entidades todas contratamos uma empresa para fazer uma campanha que já está acontecendo, mas, na tentativa de unificar, nós pretendemos criar um núcleo de comunicação com as nossas 3 entidades, a FASUBRA, o SINASEF e o Andes, para que a gente possa capilarizar a campanha contra a reforma administrativa. Fiquem atentos e acompanhem, porque em breve nós chamaremos uma reunião com as coordenações de comunicação para tentar a unificação dessa ação. É uma ação descentralizada para fazer o que a gente muito precisa, o diálogo com a base da categoria e com a população
lá na ponta, lá no município onde nossa categoria está prestando serviços. Para nós completarmos o nosso resumo do plantão de hoje, vamos fazer um chamamento coletivo, né? Eu vou falar de uma ação que a gente precisa fazer, cada um dos companheiros e companheiras vão falar um pouco da necessidade de intensificar as nossas ações na base. Como eu falei antes, é preciso estar nos aeroportos atentos, ativos, para que os deputados saibam que nós não estamos dormindo. Lenilson. Para além das atividades que estão sendo propostas nos estados, de articulação com os demais setores do serviço público, estadual, isso que é importante, municipal, mas também com o setor popular, né? A gente também está chamando a atenção de que as entidades de base fiquem atentas a qualquer chamado da direção da FASUBRA para fortalecer ações aqui em Brasília também, né? Porque aqui nós vamos realizar várias ações de pressão nos deputados, nos senadores, e para isso a gente precisa da colaboração dos companheiros da base, de mandarem representantes para ficar aqui alguns dias, para junto com o plantão fazendo essas ações. É isso. Exatamente. Colocando também, o Lenilson, bem lembrado também, a gente tem que romper essas paredes, entendeu? A gente tem que ir além do que a FASUBRA representa, do que o ANDES representa, do que o Sinasef representa, tem as outras entidades de outras categorias que têm que estar junto, que são afetadas também no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, acho que é muito importante esse trabalho que as três entidades estão fazendo, de romper isso aí e de divulgar mais para que possa esse trabalho ter a eficácia que a gente tanto imagina, que é romper essa PEC 32 e acabar com esse desmonte deles que estão querendo com nós. Tereza? Sim, eu acho que, assim, está na hora de chamar o Fórum das Entidades de Serviço Público, que a gente antigamente tinha, lembra? Tem no município, no estado e também federal. Acho que tem que chamar esse Fórum das Entidades Públicas, porque a reforma administrativa ela não é só para o serviço federal, ela é para todo mundo. Exatamente. Né? Então, todo mundo tem que estar junto, defendendo contra essa reforma, não permitindo que ela seja votada. Né? Como o Lenilson disse ali, a gente tem que chamar os demais colegas para que eles venham para essa luta, e também a população, porque ela também impacta na população, no sentido que vai haver uma descontinuidade do serviço prestado. Né? Então, a gente tem que estar todo mundo atento e estar contra essa reforma e contra esse Congresso inimigo do povo, que é esse Congresso que está fazendo isso. E aí, Mari, o que você diz? Obrigada. Eu digo o que dizem meus colegas, né? Que nós temos que estar juntos, unidos com a população, né? Como população também, né? Contra essa reforma administrativa que, como muito bem falou a Tereza, a Lucimar, o Lenilson, não vai impactar fortemente os serviços públicos, né? No sentido de uma descontinuidade, no sentido de um desmonte. Eu quero fazer aqui um chamado especial, né? Que a gente lá no Sul, nós estamos preparando um grande ato no dia 30. Então, além do incentivo que todos os colegas estão recebendo aí para formalizarem atos públicos nos dias 29 e 30, né? A gente já está, então, preparando lá no dia 30 um ato muito importante, com várias entidades. Então, esse meu recado vai especialmente, né, pedindo licença a todos os outros, vai especialmente lá para a minha base, para a base da SURGS, que é UXPA, Instituto Federal, e URGS, né, que todos estejamos lá nesse ato dia 30, de tarde, né, que a gente vai ter lá uma caminhada bem importante, estamos todos lá preparando, então, com várias outras entidades, né? E que todos os outros estados e municípios consigam fazer atos unificados e que nós sejamos vitoriosos nessa luta contra mais esse ataque, né, que nós estamos sofrendo de um congresso ainda muito retrógrado, né? É isso. A gente temos que, além de fazer o papel nosso aqui em Brasília, enquanto federação, como você já disse, né, entrar em contato através das nossas entidades de base, também trabalhar com elas, com as prefeituras e com os estados. É importantíssimo, porque não é só nós, servidores públicos federais, que vamos ser prejudicados com essa reforma.
que é a antiga PEC 32, que está aí na ordem do dia. Então, a gente temos que envolver os nossos companheiros do serviço público municipal e estadual, lá na base, juntamente com o nosso sindicato. Ela lembrou muito bem, a companheira aqui, de que a gente estamos fazendo esse trabalho na base, inclusive o Sintete, né, já tem uma ação juntamente com o segmento do serviço público municipal e estadual em atividade em sua base. É isso, gente. Obrigado. Então, finalizando o nosso resumo do plantão, esse mais um resumo do plantão, vamos chamar todas as companheiras e companheiros, todas as nossas entidades de base, a nos somarmos nessa luta e ampliarmos a nossa luta. Como todos já falaram aqui, é preciso estar atentos, ativos, em unidade e com consciência de classe, que vai além das nossas categorias e das nossas demandas corporativas. Nós estamos falando de uma reforma que tem uma visão de Estado mínimo para o povo e máximo para o capital. É aquela concentração de renda máxima para o mínimo de pessoas, né? Tudo que a gente produz para 1% da população, sem respeitar os direitos de quem produz no país. Não podemos aceitar isso. E, nesse sentido, a FASUBRA chama a unidade, vamos passar por cima de nossas diferenças e vamos somar força, como a gente somou na luta contra a reforma administrativa pela PEC 32, nessa tentativa de ressuscitar a PEC 32. Vamos juntas, vamos juntos, vamos juntos, porque ninguém é melhor, nem mais forte, nem maior do que nós todas e todos e todes juntos.